E aí pessoal, tudo bem com vocês? Em 1994, eu tinha apenas 9 anos de idade. Sei que vocês devem estar chocados agora com essa informação, porque pensavam que eu só tinha 25 anos, talvez. Mas não, eu sou um pouquinho mais velho do que isso. Mas, como eu ia dizendo, em 1994 eu tinha 9 anos de idade e vivi uma das mais impressionantes experiências, até então, que alguém pode ter com algum filme. Eu assisti ao desenho Rei Leão, que para mim até hoje guarda na memória afetiva como a melhor animação de todos os tempos. É difícil descrever os sentimentos que eu tive naquela época. Me recordo que eu aluguei para assistir em casa o VHS do filme. Eu entendo que deve estar passando na cabeça de vocês uma expressão do tipo: o que ele está falando? O que é VHS? Principalmente para quem nasceu depois dos anos 2000, deve estar se perguntando isso. Mas eu devo dizer para vocês, assim, a grosso modo, que VHS era o streaming da época. Eu lembro que eu passei o final de semana inteiro assistindo esse filme. Eu terminava de assistir, rebobinava a fita. Não sabe o que é rebobinar? Não, coloca aí no Google, que você vai entender o que é. E aí eu assistia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Assisti tantas vezes que decorei as falas do filme praticamente todas. Resultado: Rei Leão está gravado em minha memória de uma maneira afetiva que nem o tempo, ninguém poderia ou poderá apagar. Aí, para minha surpresa, eu me reparo com uma notícia de que nessa onda de refilmagens e live actions que a Disney estava fazendo, iria trazer o Rei Leão. Aí na minha cabeça foi o quê? Um misto de sentimentos, né? Um pouco de ansiedade para assistir esse clássico refilmado e também um medo de que a Disney iria fazer uma caquinha. Eufemismo para dizer que eu tinha medo que a Disney ia fazer uma bela de uma... Pois bem, lançaram o filme, foi um sucesso de bilheteria e finalmente esta semana eu consegui assisti-lo. A minha intenção não era fazer um vídeo aqui no canal sobre o filme. Eu queria só colocar um comentário breve no Stories. Mas ao final da experiência que eu tive em frente à minha televisão, eu fiquei pensando, não, eu tenho que falar sobre esse filme no canal. E é por isso que eu estou apresentando aqui para vocês Rei Leão, clássico da Disney refilmado aqui no canal A Música, o Filme e o Livro. Roda a vinheta. Que introdução longa, né? Mas eu não poderia iniciar a análise desse filme sem fazer esse prólogo para mostrar para vocês a importância que Rei Leão tem na minha vida. Mas, ainda antes de prosseguir, eu quero deixar um aviso aqui claro. Não tem como falar de Rei Leão sem soltar aqui spoilers. Então, se você é de outro planeta e não viu esse filme, e nem a animação original, que é igual, e se você não gosta de spoiler, pause o vídeo, vá assistir o filme e depois você retorna para ver a crítica que eu fiz aqui no canal. Dito isto, sigamos. Rei Leão conta a história de Simba, um filhote de leão, filho do rei Mufasa, que comanda uma parte da savana chamada Pedra do Reino e que morre após uma emboscada tramada pelo seu irmão Scar, que quer tomar o seu poder e tornar-se rei. Simba se vê tendo que fugir do seu lar por acreditar que teve participação na morte do pai e que ninguém iria acreditar que tinha sido um acidente, e anos depois ele vai ter que se reencontrar com o passado. Rei Leão é um clássico da Disney, lançado originalmente em 1994, com uma animação 2D. O roteiro é livremente inspirado na obra clássica de Shakespeare, que é Hamlet, e foi sucesso de público e sucesso de crítica, levando premiações a rodo e faturando durante muito tempo a honrosa posição de maior bilheteria de animação da história do cinema. E isso porque a Disney não acreditava que Rei Leão seria esse sucesso. Eles não apostavam nenhuma ficha na história e achavam que quem iria fazer sucesso naquele ano seria Pocahontas. A produção do atual filme do Rei Leão em live action iniciou-se em 2016. A Disney aproveitou o filão de refilmagens que estava fazendo sucesso, como Alice no País das Maravilhas, Cinderela, Malévola, A Bela e a Fera, e resolveu dar um passo bem gigante ao refilmar o Rei Leão. A direção foi confiada a Jon Favreau, que também foi responsável por um outro live action da Disney, que foi Mowgli, o Menino Lobo. Foi muito bem recebido pela crítica e pelo público na época. Jon Favreau é um ator, diretor e roteirista americano que se tornou, ao lado de Bryan Singer e Sam Raimi, um dos grandes responsáveis pelo boom, pelo sucesso dos filmes de super-heróis, quando lançou em 2008 o filme Homem de Ferro da Marvel Studios. Ele, para quem não sabe, é o que faz o guarda-costas do Tony Stark, que é o Rap. Com o sucesso de Homem de Ferro 1 e o sucesso de Homem de Ferro 2, que também é dirigido por ele, e depois da compra da Disney, aliás, depois da compra da Marvel pela Disney,
Jon Favreau se tornou um nome de grande respeito dentro da empresa. Depois, então, de ter feito o filme Mowgli e ter arrancado boas críticas do público especializado, ter levado um bom público para assistir esse filme, a Disney então resolveu entregar o Rei Leão para ele. Mas como refilmar um clássico desse? E como fazer uma live action que não tem humanos? Chegou-se então a decisão de fazer uma animação em 3D. Mas para se afastar bem muito da animação em 2D que era Rei Leão, eles resolveram pegar a tecnologia de fotorrealismo que eles utilizaram em Mowgli, só que dessa vez levando a um patamar que nunca foi visto na história do cinema. E foi aí que Rei Leão teve a sua maior qualidade e o seu maior defeito. Uau! Vamos começar pelo positivo, né? Sejamos positivos. A perfeição da animação é uma coisa de cair o queixo de qualquer pessoa. Principalmente quando nós pensamos, nós analisamos que tudo que tem ali é animação, é computação gráfica, é CGI. Nada que está ali foi filmado de verdade. Foi tudo feito em computação gráfica. E é tão real, tão detalhista, que tem vezes que você realmente não acha que está assistindo uma animação. Você acha que está assistindo um filme de verdade feito tipo um documentário do Discovery Channel. De tão realista que é. Cada detalhe foi milimetricamente estudado. Desde o pelo que se move com o vento, o caminhar dos animais, a textura das árvores, as folhas, a areia, os detalhes da areia. Tudo isso combinado com uma fotografia belíssima que traz cores deslumbrantes na maior parte do tempo do filme, faz com que você acredite realmente que aquilo é real. Estamos diante da savana africana e nossos olhos acreditam nisso. Mas como eu disse, esse fotorrealismo é o grande defeito do filme também. E olha que tem outros ainda a ser explorados. Mas qual foi o problema? Eu acho que o estúdio forçou demais a mão na tecnologia. Quiseram tanto mostrar uma experiência ultra realista que tiraram o principal do filme, que é a emoção. O filme ficou frio. Tiraram os movimentos humanos dos animais, tiraram suas expressões faciais. Ficou apenas o que é real. Mas esse filme não é real. Esse filme tem animais que falam e que cantam. Então não pode ser tão real, não pode ser tão realista. Quando vemos um filme em que tem animais que cantam e que falam, nós temos que ter alguma correspondência humana neles. Seja, sei lá, um sorriso, um levantar de sobrancelha, um gestual que um animal não faria. Tudo isso faz com que a gente se aproxime desses personagens. Mas em Rei Leão é o oposto. O realismo nos afasta. Quando a gente vê, por exemplo, Mufasa rindo com Simba, ele não faz esse movimento de sorrir, de levantar isso aqui, o sorriso verdadeiro, que levanta aqui, levanta a testa, que os olhos comprimem um pouco. Outro exemplo é Simba na morte do pai. Nada mais é do que um leão com os olhos marejados. Cadê as expressões? Cadê a tristeza no rosto que defina que ele estava sentindo dor pela morte do pai? Não há. Não há sentimento porque não há expressões faciais. Foram tirados em prol dessa experiência ultra realista que de tão real ficou forçada. E isso eu senti demais quando eu estava assistindo. Isso fica muito visível, principalmente com Timão e Pumba, que ficaram encarcerados nas suas formas de suricato e javali. Afinal, os suricatos não podem mexer os braços de forma atabalhoada. Ou um javali não pode dançar uma hula. Perderam-se aí gags visuais que na animação 2D nos fizeram rir e nessa animação ficaram sem sentido. Outro grande defeito do filme é a falta de originalidade. E aqui cabe a mesma coisa que eu falei no filme, quando eu comentei sobre a Bela e a Fera, sobre a live action da Bela e a Fera, cabe aqui também, nesse filme do Rei Leão de 2019. Para que fazer uma refilmagem e fazer tudo igual? Esse Rei Leão é ipsilíteris, igualzinho, cuspido e escarrado ao filme de 1994. Inclusive até os mesmos enquadramentos, mesma história. Faltou ousadia da Disney em fazer uma releitura. Poderia se manter a mesma história? Poderia-se. Mas poderia-se introduzir algum elemento novo, alguma camada nova, alguma coisa que modificasse da história original e trouxesse um ar novo, uma lufada de ar puro para um filme que é tão redondinho que não precisava ser filmado de novo do jeito que filmaram. O que fica parecendo é o quê? É que é apenas um filme, caça-níqueis. É din-din, é só para fazer dinheiro e vender bonequinho do Rei Leão de novo. Por fim, na lista de defeitos, eu vou ficar só com esses, apesar de terem outros, para o vídeo não ficar muito longo, é a falta de carisma dos personagens principais, que
Quando eu falo dos personagens principais, eu estou falando do original em inglês, que eu não assisti dublado, certo? Então não posso falar de como foi a dublagem, se os dubladores brasileiros foram melhores que os dubladores americanos. Mas falando do original, a falta de carisma entre eles foi muito grande. Falta de química também. E aqui nós estamos falando dos personagens principais, que são Simba, interpretado aqui por Donald Glover, que é o Troy de Community, e Nala, que é interpretado aqui pela diva Beyoncé. Mas, não, como diz na minha terra, não ornou. Nem mesmo o número musical deles dois, que é Esta Noite o Amor Chegou, fez com que a gente se empolgasse com eles dois. Em contrapartida, James Earl Jones, que fez Mufasa em 1994 e agora em 2019, John Oliver, que fez Azul, e Chiwetel Ejiofor, que fez Scar, esses sim, deram um show e trouxeram nuances para os seus personagens. Já Billy Eichner, que fez Timão, e Seth Rogen, que fez Pumba, esses dois ficaram no meio termo, que nem desagradou, mas também não agradou muito. Mas o que levou tantas pessoas ao cinema e a fazer esse filme ser um sucesso de bilheteria? Ou poderia perguntar, por que você está indicando esse filme? Já que você só coloca aqui no canal coisas que você indica. A resposta clara é óbvia. Por que tantas pessoas foram ao cinema? Pela qualidade do roteiro, pela qualidade da trilha sonora, pela história. Afinal, nós estamos falando de uma história que é a do Rei Leão, que é toda redondinha, toda bem feita. Então não tinha como dar errado aqui também. Pode não ter dado certo, mas não tinha como dar errado, porque enfim, é o Rei Leão. A história tá lá, o roteiro tá lá, a mesma trilha sonora está lá. E não há, mesmo com a frieza do filme, não há como não se emocionar em determinadas partes, determinadas cenas, por causa da nossa memória afetiva do filme de 94. Então, quando inicia o filme e toca a música Ciclo da Vida, quando Mufasa morre e Simba tem que fugir, quando ele tem que retornar, quando ele fala com Mufasa, já adulto, nossa, não tem como não se arrepiar, não tem como não se emocionar. Tá lá, guardado na sua memória. Aquela emoçãozinha que você sentiu quando você assistiu quando era criança. Tá lá, aquele lugarzinho. E acaba lhe emocionando também. É aí a força da memória afetiva. Não tem como não ser impactado novamente por essa experiência de assistir Rei Leão, pela trilha incidental de Hans Zimmer, que me fazia arrepiar cada pelo toda vez que eu escutava essa musiquinha aqui, ó. Não tem como ficar indiferente às músicas, às grandes obras-primas das músicas de Elton John e Tim Rice. Enfim, por que eu indico o Rei Leão? Eu indico o Rei Leão como uma experiência a ser vivida, pela tecnologia ali empregada, que também tem o seu papel interessante na trama, e pelo momento de reviver as emoções que nós sentimos quando éramos crianças e assistimos aquele filme pela primeira vez. Eu deixo aqui apenas uma reflexão dos rumos que a Disney está levando nessas refilmagens, principalmente porque lá vem A Pequena Sereia, que também vai virar live action. É triste ver que um filme que poderia ser muito mais se escora apenas nas qualidades que vieram lá do filme de 1994. Faltou originalidade e ambição artística por parte da Disney. Dinheiro ele já tem, de sobra até. Não custava ter caprichado um pouquinho mais nessa produção. Mas enfim, eu indico sim, assistir Rei Leão. Me deixou com muita vontade de ver de novo, inclusive, e me deixou muitas vezes emocionado, com aquela sensação de que eu tava cortando cebola, sabe? Fica aí a dica. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Concordam com minhas críticas? Acham que a Disney poderia ter tomado outro rumo? Já assistiram o Rei Leão de 2019? Gostam do Rei Leão de 94? Deixa aqui seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Elas são muito importantes para mim e para o crescimento do canal. Eu amo ler comentários, eu estou com saudade de ler comentários de vocês, porque não são poucos. Não esquece também de deixar o seu joinha, se inscrever caso você não seja inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana. Não esquece também de compartilhar com algum amigo, com algum conhecido, com algum parente, se você não gosta dos meus vídeos, com os seus inimigos. Eu vou mandar para aquela pessoa que eu não gosto, porque esse cara é tão chato que eu vou mandar para ele. Enfim, compartilha. E me segue nas redes sociais. Eu até que ando... Assim, eu não posto muita coisa nas redes sociais porque meu tempo é bem curtinho. Mas eu posto de vez em quando alguma coisa. Então me segue lá. Instagram, Facebook, Twitter. Uma ótima semana pra vocês. Um forte abraço e tchau! Não vai ter cantoria no final porque minha voz ainda... Ó, como é que ainda tá. Então não terá créditos finais. Um abraço.